Eu não tenho certeza se eu entendi, porque na hora que eu fui perguntar, o Vini falou assim, ah, mas uma pergunta para todo mundo. Eu falei, Não, pode ser qualquer coisa, coisas em comum. Aí eu fiz 2 perguntas, eu encontrei 10 respostas para as 2, então deu 20. Eu não sei se Tá certo. É uma estratégia. Quem mais? Alguém mais que 20? Não, bem menos. Não. Alguém bateu 20? É que eu mudei a pergunta. Quem que foi que conseguiu? Fala assim os números mais ou menos. 8, 7, 6. 6. muito bom nesse jogo. Ele te deu a dica sem querer. Porque uma das estratégias para funcionar é você ser intencional. Então, você perguntar a mesma coisa. E eu não tinha entendido isso. Aí eu vi que falou, Não era assim. Ah, você não tinha. Não tinha. Eu ia fazer uma pergunta. Praticamente a vitória do Vini. Só o Vini não ganhou. Ele me deu a estratégia e não usou. Não, mas pedagogicamente. Ele usou 2 perguntas. Ah, mas que acabou. Acabou, tinha tempo. Do you like chocolate? Did you travel last year? Mas essa é uma coisa que, na verdade, o mais legal seria você conversar, né? O que os outros fizeram, falar inglês, tal. Mas na técnica, para ganhar, você foi. Legal. Vamos lá, então, pessoal. Mas como que é? Só vai passando para cá? Vamos começar falando sobre empatia. Para vocês, o que é empatia? Colocar no lugar do outro. Muito bem. O que mais? Alguém quer? Para antes de fazer algo, se você queria que isso acontecesse com você. Legal. Sentir a dor do outro. Também. Acho que não sentir, mas dividir. Também. Aí. Muito legal. Ops. Então, é a capacidade, né, de se colocar no lugar do outro, de enxergar uma situação com os olhos do outro, e a partir dela entender como a pessoa pensa, o que ela sente e o que ela precisa. Então, daí a pergunta é: qual foi a última vez que você se colocou no lugar de alguém? Para e pensa. Próxima. Você tem tido empatia pelos seus alunos? Por que a gente coloca isso para a gente pensar? Ontem nós falamos de várias técnicas, hoje vamos falar de vários materiais, de várias técnicas, várias coisas. Daí a nossa vontade é já chegar lá, aplicar a correção da pirâmide, aplicar o exercício tal e o aluno. Então, se a gente não ter essa balança dos dois, né? Às vezes a gente vai ter que abrir mão um pouquinho de alguma coisa para sentir o que o aluno está passando. E não sei na sala de vocês, mas às vezes chega um aluno desanimado, e você não adianta você... por exemplo, na pandemia eu tive um aluno que perdeu o pai. Não adianta chegar com técnicas de motivação, qualquer coisa. Se você não se colocar no lugar do aluno, principalmente na pandemia, eu falava muito para os professores, mais importante é o aluno. Então, nem que a gente tenha que segurar o livro, nem que a gente tenha que, sei lá, pensar em alguma outra coisa, fazer aula extra, qualquer coisa que a gente tenha que fazer depois para correr atrás, e não tô falando que isso é uma regra, mas volta a que a Rafa falou, fala com o seu coordenador. Mas às vezes a gente tem que... É sobre o aluno. Então, às vezes a gente está tão na missão de... No cronograma da turma, começa com o review. É muita coisa que a gente tem que pensar. E daí o aluno acaba sendo aquela... tipo assim, né? Faz aí só. E a gente esquece de se colocar no lugar dele. Então, imagina que você tem um aluno que não se esforça nas aulas, né? Mantém uma atitude desafiadora e apresenta resultados sofríveis. Por mais que você tente, não consegue corrigir o comportamento pelos caminhos tradicionais de conversa, combinado, advertência, até mesmo punições. Você pode simplesmente desistir desse aluno e deixar que ele sofra as consequências do seu comportamento ou tentar se conectar a ele. Pausa aqui. Todos nós temos os desafios na sala de aula e até nos gerais. Agora pensa, quantas vezes teve aquele aluno que você falou, só Deus na causa, agora não dá mais. É desafiador, é desafiador.
Mas muitas vezes a gente não se coloca na situação dele para ver o que ele está passando. E o fato da gente não entender, eu não estou falando também que a gente vai fazer uma sessão de terapia, mas às vezes falta um pouquinho da gente sair do ciclo, da rotina e tentar entender o que é que está acontecendo, né? Outra história, por exemplo, eu tenho uma aluna lá que a mãe veio falar que ela tá com TDAH, que ela tá super ativa e tal. Só que a hora que a gente foi entender, a mãe tá fazendo um tratamento de câncer sofrível. Então, não adianta eu querer que ela faça lição. A mãe não tá dando suporte. E o que a escola pode fazer? Ou então, que eu posso. Tem hora que eu não posso fazer mais muita coisa também. Mas eu também posso entendê-la. E a gente faz lá na escola, esses alunos que têm essas situações assim, a gente tenta amá-los desde a recepção. Então, né, não que a gente fique expondo os alunos, mas desde a recepção a gente faz aquele acolhimento e tal, para o aluno sentir um ambiente legal. Só que se a gente não para e pensa nisso, porque se você for ver, vou ter que ficar pensando cada aluno, mas se a gente não parar e entender as situações, vai ser só mais um aluno do rebanho, não é? Aqui é o rebanho, põe todo mundo para comer, põe todo mundo para lá. E não é assim, né? Da mesma forma que a gente quer ser tratado dessa maneira. Uma das coisas que, para mim, quando eu fui estudar um outro idioma, foi muito interessante, porque eu comecei a estudar inglês na Wizard quando eu tinha 11 anos. E quando eu dava aula, eu já tinha, sei lá, uns 20 anos. E eu tinha esquecido como que é aprender um idioma. E eu tinha zero paciência. E lá na minha escola era muito desafiador, porque era aluno com língua presa, era quanto é canto de história. E eu não conseguia, tipo, vai, gente, é tal coisa, né? Até uma vez eu fui fazendo nivelamento, o aluno falava bled. Falava bread, bled, bread, bread, bled. Daí ele falou assim: calma, é que eu tenho língua presa. Cheguei a um nível extremo de falta de paciência. E quando eu comecei a estudar francês, eu comecei a perceber que se não falasse todas as frases do TG, eu não conseguia pegar. E aquele desespero de você estar numa sala de aula e não entender o que está acontecendo, porque às vezes o aluno está perdido, você fica, né? Tipo, volta, às vezes o aluno está perdido. Então eu comecei depois disso, graças a Deus, eu aprendi o que o processo de aprender o idioma, que cada um faz a sinapse no seu tempo. Tem o teto da aprendizagem, tem aluno que não vai passar da escada 2 de um livro de 10 e tudo bem, né? Assim, a gente quer isso? Não, mas a gente tem que ir trabalhando dentro da limitação, dentro do aluno, né? Não do que a gente espera sobre ele ou de como a gente faria. A gente tem muita coisa de se comparar. Eu fazia isso, eu fazia. Mas às vezes a pessoa não aprende desse jeito, né? Então, e como que é tentar se conectar a ele? Perguntar por que ele se comporta dessa forma, qual é a insegurança que ele tem, para esconder aquele tom desafiador, o que ele precisa reverter naquele quadro, que atitude pode mudar o padrão de comportamento dele. E a gente se movendo com empatia, que a gente até usa isso na nossa metodologia, que é o rapport, mas de uma forma mais específica aqui, ajudar o aluno a superar isso. Então, é legal, às vezes, principalmente quando a gente está num pico, meio de semestre, final do semestre, já está todos os alunos, já todo mundo torrado, a gente parar e analisar isso antes de jogar a coisa para o aluno, falar, esse aluno que não quer saber, nananã, já entregar isso, a gente tentar entender o porquê que ele está passando por isso, o que a gente pode se conectar com ele. Então, existem 3 tipos básicos de empatia, vocês praticamente comentaram eles aqui, que é entender o que o aluno sente e o que ele está pensando. Então, uma das coisas que a gente tem, não sei se vocês já viram esse estudo, mas falam que uma das palavras que o brasileiro mais fala é desculpe pelo meu inglês. Eu tenho vergonha de falar isso, mas a gente tem aquela sensação de que não está sendo perfeito na hora de falar inglês. É meio que paira na nossa nação. Mas daí vem o gringo e fala obrigado, a gente, ai, que lindo, não é obrigado. São Paulo, obrigado. Ai, meu Deus, que maravilha. Não é. E a gente fica, thank you, tipo assim, maior se cobrando. E daí, por conta disso, os nossos alunos que pairam sobre a mesma atmosfera brasileira que a gente também tem essas inseguranças. Então, tem muito aluno que às vezes acha que não está aprendendo porque ele não está falando perfeito, ou ele acha que ele
começa a surgir várias inseguranças que têm a ver com a vida, com o passado, daí junta a infância com os desafios agora, com a insegurança do brasileiro de falar um outro idioma, vira uma bomba. Então, quando a gente consegue trazer essa confiança para ele, às vezes tem no self-assessment, eu acho assim que foi uma das viradas de chave aí do material, é porque antes a gente avaliava o aluno e a gente achava que ele estava bem, mas tem muito aluno, não sei se já aconteceu com vocês, que ele é bom dentro da média do livro, mas ele fala, não, eu tô indo muito ruim, eu não gosto, eu tô mal, eu tô... Calma! Mas como a gente às vezes não conversa nessas reviews, como a gente às vezes não sabe o que ele tá sentindo, fica aquela coisa, o professor achando que ele não tá ótimo, ele achando que ele tá péssimo, e depois ele fala que ele vai sair porque ele não tá aprendendo. E não é nada disso a situação. Empatia emocional, que daí vai além de você entender o sentimento, você compartilha. É o clássico sentir a dor do outro, que foi você que comentou, né? Não, foi. Daí você falou partilhar. Que é assim compartilha as emoções, você constrói laços afetivos e tal. Como que a gente poderia usar essa empatia emocional dentro de uma sala de aula? Assim, dentro de um interactive. O que você acha? Fala aí alguém, dá uma sugestão. Talvez se você sabe que a pessoa está passando por um momento difícil, você, além de professor, você é amigo. Sim. Talvez mudar a forma que você vai, a sua tom de voz, né? A linguagem corporal na hora de falar com ela. Legal, Às boa. vezes, se está num momento um pouco difícil, você usar um pouco de freio, e às vezes se está de boa. Porque às vezes é o embalo da rotina, né? Chega e já vai, já começa a fazer check-in sempre, vai, e se esquece de perguntar como foi o dia da pessoa. Verdade. Então, muito, mais de empatia nesse sentido. Muito bem colocado. Tive um caso de uma aluna lá em Araras que ela era muito inteligente, ela foi formada, ela já estava no W10, e aí ela veio para mim no finalzinho do W10 e depois começou o W12. E aí a antiga professora dela falou assim, ó, ela não consegue reproduzir frases. É a dor dela. Ela não consegue, ela se atrapalha, então assim, ela não funciona reproduzindo frases. Então na hora de fazer checagem, eu sabia que se eu fosse dar uma frase com uma extensão, ela ia tirar regular em toda a aula. Então o que eu fazia? Pegava as palavras, né, de foco ali da lição, pedia para ela montar a frase, fazia em forma de perguntas, pedia para ela contar a opinião dela sobre o texto do W10, que parte que ela tinha gostado mais, onde que ela podia aplicar aquelas dicas na vida. E aí ela produzia, só que fazer frase com ela não ia. Então, eu tentei sentir a dor dela nesse sentido. Eu sabia que eu não podia usar o padrão, atendimento padrão, que era frase, extensão, negativo, negativo, não funciona com ela. Muito legal. Mas para muita gente, professora, isso é importante, isso aqui. Às vezes a gente fica insistindo e aí acontece, aí entra a empatia emocional, que é você continua insistindo e fica dando R pro aluno. Na verdade é para você, né, porque você não soube entender qual a forma de ensinar aquele aluno. Então, por isso que antes de... Aí eu falo isso para o professor, eu falo uma coisa assim, daí daqui a pouco começa B, só para ter que resolver aquele... Entendi, mudou no papel. Gente, pelo amor de Deus, o foco é o aluno. Então, você tem que entender o que funciona para ele. Lembra aquilo de estratégia? Se o que eu fiz hoje não rolou, muda a estratégia para o seguinte, até você entender onde que você consegue trazer ele para você. Até descobrir que o problema dela era a frase, eu tenho certeza que penaram, né? Sim. E você vai testando também o que funciona. Aí você acha que ela não está aprendendo, e olha quanto ela está aprendendo. Se ela consegue criar a própria frase, e ela consegue responder a sua pergunta, e ela consegue dar a opinião dela sobre o tema, atingiu o objetivo, acabou. Uma vez eu fiz um trabalho para uma empresa de reforço escolar. E olha a sacada dessa empresa, porque a pessoa aprende aqui, a gente está na sala de aula, né? Então, um aprende quando o professor fala que 1 mais 1 é 2. Outro entende que um dedo mais um dedo, né? O cérebro lá fazendo as sinapses. Um dedo mais um dedo é 2. E daí um entende que se eu escrever 2 pauzinhos aqui é 2. Só que a professora não consegue fazer todos esses 3 jeitos para ele entender. Então tem um aluno que entende, vai super bem, porque se conectou com o estilo da professora. Tem um aluno que se a professora não escreve na lousa, ele não vai entender. E se ela não escreve, não vai funcionar. Então, o que essa empresa fazia? Entendia como o aluno aprende e fazia
ensinava a mesma matéria da escola da forma que ele entende. Que, teoricamente, hoje em dia, é o que a gente tem que fazer. Claro que a gente tem uma metodologia, a gente vai seguir, mas nesses casos, não adianta enfiar a pessoa. Tem gente que você vê lá, parece que nasceu para ser aluno Wizard. Parece que no primeiro dia de aula já começa a reproduzir, já começa a ser que você fala assim, meu Deus, já entra na vibe. Mas é tipo assim, os que são desse jeitinho certinho é 1%. O resto a gente vai adaptando e tem uns que a gente não vai conseguir. E a gente vai perder esses alunos? Porque normalmente era assim, não é daqui, não é pra gente, não vai aprender. Não, a gente tem que ter alguma forma de atender esses alunos também, né? E a empatia compassiva, que além desses daí, você se sente compelido a ajudá-lo com atitudes práticas, que é praticamente o que a gente está falando. É uma ferramenta poderosa de consolidação de laços com os estudantes, afinal, quem de nós não se lembra daquele professor que se colocava do nosso lado para nos ajudar? Vocês tiveram algum? Minha professora de segunda série falava tanto na sala de aula que ela sentava e escrevia no meu caderno a matéria que ela tinha escrevido na lousa, que eu ficava conversando. E eu lembro até hoje, do dia do aniversário dela, encontrava ela a vida inteira, que ela já faleceu, mas ela lembrava de mim. Então, são situações que às vezes a gente entra no centers, e esquece de ser professor, de ser alguém que inspire, de ser alguém que se conecta. Sobre a parte emocional de se conectar, perguntar, às vezes o aluno fala lá, minha mãe tá doente, anota na fichinha, anota em qualquer canto, coloca o post-it, perguntar da mãe, não custa nada. Comentou alguma coisa do cachorro, que é uma coisa importante para você. Eu detesto dogs, por exemplo, eu adoro, mas por exemplo, detesto. Né? Tô nem aí com o cachorro. Não, pergunta, porque é pra. Com 60 cachorros. Você tem que perguntar pra ele. Anota os nomes, né? Você sabe o nome de todos? Sim. Meu Deus. São quantos? 60 mesmo? O nosso filho mesmo é o Gael. A nosso filho. Mas você. Então você tem que anotar lá, tem que perguntar. Gael. Especialmente Gael. Não, mas são detalhes que a gente não pensa, né? Você sabe quais são os objetivos dos seus alunos para aprender inglês? Essa é uma outra coisa que a gente às vezes acaba esquecendo. Uma das coisas que é legal a gente perguntar nas primeiras aulas, tem na pesquisa, tal, mas é muito impessoal. Pergunta já no começo, por que você está estudando inglês? Anota em algum lugar, na nota da ficha. E toda aula você volta para isso, porque às vezes a pessoa quer aprender inglês para traduzir uma música, você fica falando de emprego, de viagem. Às vezes a pessoa quer por conta de viajar e você fica falando oportunidades de emprego. Gente, fala do que ela quer. Não custa nada, é só um pequeno detalhe que às vezes a gente não pergunta, porque a gente já está na primeira aula, não sei o quê, nananã, né? Gasta um tempo com isso, faz parte, é importante. É que a gente esquece de se colocar no lugar. Eu lembro quando eu entrei na Wizard, como que era a experiência de entrar na escola, das pessoas que estavam trabalhando, de como era minha professora, ela dava bombom quando a gente não errava, daí eu fazia a minha lição certinha, da minha mãe corrigir. A minha irmã copiava a minha lição. Mas de todas essas coisas, são pequenos detalhes. Que não adianta você falar que você vai pensar nesses pequenos detalhes no dia que começar as aulas. Você tem que pensar antes, no planejamento. Como eu vou encantar? Como que eu vou surpreender? Uma vez por semana, uma vez por mês, vou fazer uma coisa diferente. Um dia para você parar e pensar sobre seus alunos. Não adianta você falar assim, eu vou pensar em empatia na aula. Você não vai pensar, você já vai entrar no... Então, você tem que já se programar de alguma maneira para pensar nisso antes. Você já saber se atentar na hora que você precisar mudar o modo automático para um modo mais pisar no freio, que ele falou. Então, já se programe isso já. Até aqui alguém quer fazer algum comentário? Acharam legal a gente falar sobre isso? É interessante essa questão dos objetivos, porque eles podem mudar assim muito, né? Tem uma senhora, né? Ela comenta comigo que ela sempre quis aprender inglês, só que ela tinha uma professora que, assim, focava muito em gramática com ela, e ela errava, ela não conseguia acertar de jeito nenhum. Mas ela falou que ela pôs na cabeça dela que ela vai aprender inglês e vai saber. Então, assim, as tarefas dela tudo bem assim, impecável. Ela foca nisso. Isso para ela é muito forte. Eu posso falar, que coisa mais nada a ver, né? Foca em viagem. Gente, esse é o objetivo dela. Você vai mudar? Você vai mudar, isso é forte para ela. Então, ela gosta de ver que a tarefa dela está impecável.
você fala, nossa, eu vi o capricho mesmo que você teve, né? Que você conseguiu fazer, você se dedicou. O turnaround que todo mundo sofre fazer, ela transfere inteiro. Mas ela pega mais folha para fazer isso. Então, assim, isso aí é o que toca ela, né? É o que move ela, né? Ela está fazendo inglês para isso. Talvez não é o objetivo que outras pessoas possam, nossa, mas só tem inglês para isso. Mas é o que ela... Não, e você pode virar para ela e falar, ai, nossa, mas para isso, ao invés de falar, nossa, que importante, que exemplar. Pronto, já você já mata ela ou você salva ela, né? Nossa, deixa eu passar no passado, deixa quieto. Ai, detesto gramática. Pra que falar isso? Que nem ela já falou. O que é importante para ela? Minha lição tá toda vez reforça isso no feedback, que é o próximo assunto. Nossa, eu percebi como a sua lição tá, mas cada vez está ficando melhor. Passa isso para ela, reforça isso. Sabe o que acontece? Tem aluno que precisa de terapia dentro da sala de aula. Ah, bom. Tem aluno que precisa que você tenha 5 minutos de psicólogo, entendeu? Você tem que falar para ele, você consegue, você é bom nisso, você é bom naquilo. Por quê? Qual série que ele levou? Quem? Depois, a próxima vez você dá uma aula pra gente. Porque você sabe o que eu estou percebendo nos alunos ultimamente? Muitos. Eles não têm autoconfiança. Um monte, não tem autoconfiança. Sempre eles acham que tá ruim, que tá... Então, se a gente vem um pouco da motivação, então, se você juntar a motivação com o feedback, você sempre dá um feedback motivador, embora você vá dar um regular, mas tem que ser motivador, entendeu? Porque daí ele vai caminhar e ele alcança os objetivos dele. Porque... E sempre lembrar ele, ó, o seu objetivo... É muito legal esse negócio de anotar na ficha de Interactive. Você não tem uma ideia, eu achei bom, eu tinha pensado. Se você anotar lá em cima do nome, ou atrás, sei lá, enfim, se anotar o objetivo, você fala assim, ó, lembra disso aqui? Ele às vezes pode até esquecer, mas você não vai esquecer, olha, eu não esqueci, então você precisa chegar aqui, ó, esse é seu objetivo, falta só isso, isso, isso. É que o problema gigante nosso, todos nós, é que a gente não tem objetivos nem a longo nem a curto prazo, então a gente só fica sobrevivendo. Ainda mais depois da pandemia, que a meta era acordar no outro dia, né? Daí você ficava naquela meta de horas, 24 horas de meta, né? Agora, quando a gente coloca o desafio... Não tossir, a meta... Não tossi hoje, gente. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas é verdade. Você sabia que no começo eu ficava segurando a respiração? 30 segundos da minha. 30 segundos para ver se eu não ia faltar ar. Pelo graças a Deus, não tô com Covid. Ai, que horror! Não sabia. A Carol é tão assim que ela nem o teste ela fez. Mas daí, então, ó, se você trabalha o objetivo a longo prazo, trabalha um objetivo a curto prazo, que é a meta do ser uma classe... como que é? 5-star... como que é? É classe? Turma. Como que é? Né? 5-star group. Ah, ok. Ele começa a ter vários objetivos, começa a ficar engajado nas coisas da escola. Coloca uns eventos, desafios a cada 2 meses, sei lá. Mas pensa isso antes. Pensa antes. E se coloca como aluno, o que seria legal? Esse negócio da lição de casa para ganhar um bombom, depois hoje eu fico pensando, por causa de um bombom, mas gente, eu lembro até hoje na lição do Teams 2 que tinha o'clock, eu escrevi todos com acento agudo, o'clock. Daí eu lembro até hoje da minha mãe me corrigindo, e daí eu arrumei toda a lição que eu escrevi com acento agudo e cheguei lá e ganhei um bombom. Então, assim, é coisa boba, assim, não é nada fora do mundo. Mas são essas coisas, daí a gente vai trabalhando, lembrando da meta a longo prazo, lembrando da meta a curto prazo, reforçando o quanto que, olha, você chegou aqui, você está querendo viajar, você chegou aqui, você não conseguia nem pedir uma comida, olha como você já está. Faz uma coisa extra que tem a ver, tipo, olha, assisti tal vídeo, lembrei de você, se acontecer isso. Não custa nada, são pequenos detalhes que falam, nossa, meu professor tá... Eu tinha desistido de viajar, mas ele tá tão comprometido que eu acho que eu vou ter que viajar mesmo, né? Eu vou ter que terminar esse curso para poder fazer alguma coisa. E outro tema é sobre feedback, né? O que é? É um desafio, porque nós precisamos entender a outra pessoa e a maneira como elas reagem que elas reagem
para aprimorar nossa capacidade de dar o retorno. E ser capaz de fazer a leitura das outras pessoas não é uma habilidade inata, mas algo que precisamos desenvolver. Então, eu sou mais durona, eu gosto que já chega direto, começa pelo final, daí eu faço a pergunta do começo. Fala o que tá ruim, eu aguento, eu prefiro assim. Só que esse meu jeito é complicado, porque a maioria das pessoas, eu já chego já dando assim, na jugular, a pessoa já começa a chorar, já teve uma reunião que uma vez eu falei, olha, desse jeito você vai ter que reprovar. Eu já falei, já faz 3 semanas que eu tô falando pra você fazer lição, não dá pra colocar você no Teams 2 desse jeito. Ele tava vendo o Kids e tal. Começou a sair lágrimas. Não, você tá indo super bem, na verdade. É que pra quê, né? Zero habilidade. Porque esse é o meu jeito. Eu, dando uma neta em mim, eu já ia sair fazendo lição, já ia, sei lá, tudo que eu ia fazer, eu ia atualizar tudo, mas não é o jeito dele. Então, não tive esse cuidado, essa maturidade que hoje tenho para falar sobre o assunto. Não, tô brincando. Às vezes ainda é um desafio, porque a gente entra no modo dar aula, é tanto tempo, é cronograma, sei lá o quê, horário, e a gente esquece desses detalhes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para a gente parar e se atentar. Então, o que é o feedback? É um processo que ajuda para a mudança de comportamentos inadequados, manutenção de comportamentos desejados e instalação de novos comportamentos. E lembra que a gente tem na nossa metodologia o foco no positivo. O que é o foco no positivo? Alguém quer falar? Você é uma pessoa otimista? Sim, o que Não mais? falar, não, você tá errado. Você pode fazer dessa forma. Passar a mão na cabeça. Não dar a ênfase que ele errou, mas sim como ele pode acertar. Isso. O que mais? Tem muita gente que fala que o foco no positivo é não falar não. Mas também. Mas não, o foco não é no não. É no sim. Por exemplo, ao invés de eu falar para ele, ó, você vai reprovar, ó, termina porque, sei lá, milhões de outros motivos, você tá indo super bem, tem várias outras coisas para você aprender, vamos tirar um tempo, eu te ajudo. Tanta coisa que eu poderia ter falado ao invés de focar no negativo, a ponto de despertar lágrimas numa criança. Esse foco no negativo, na verdade, está reforçando aquilo, né? Você está falando de novo, então você está indo bem e tal, você está reforçando a pessoa. Que não é o objetivo. Não, o objetivo é reforçar, na verdade, você quer reforçar alguma coisa que ele precisa fazer que ele não está fazendo, né? Alguma coisa que ele está fazendo bem precisa manter. Sim. É isso que você explora. Se você falar a parte negativa, é isso que vai estar sendo focado. É que é muito isso que a Rafa falou ontem na técnica de correção. Se eu falo, não é assim, esquece o não. Eu sempre, quando eu vou atender a pessoa que está vindo nova na escola, eu sempre falo que a Wizard ensina inglês da mesma forma que aprendeu português. Daí seu filho vai chegar aqui e vai falar, nós vai na escola. O que a gente fala? Não, nós vamos. Foquei no que eu quero, nós vamos. Então, ao invés de ficar, você não traz lição, mais uma vez você não trouxe lição. Tipo, foca no positivo, foca na estrutura que eu quero que fique na cabeça da pessoa. E isso a gente usa nos feedbacks. Então, tem o feedback positivo, o corretivo, o ofensivo e o insignificante. Vou passar aqui rápido para a gente não... Então, por que a gente acaba muitas vezes dando um feedback ofensivo e insignificante? Porque a gente não tem tempo, fala demais ou de menos. Ao invés de a gente se colocar no lugar do aluno, entender, sai falando, meu, deixa o aluno lá. Crítica negativa, não faz a reflexão, nem questionamentos, nem direção antes de falar. Há uma desvalorização ou desqualificação da pessoa que recebe, né? Então, esse aluno não sabe mesmo, então você já pega e já lança toda a sua frustração da vida no aluno, né? Então, o que é um feedback efetivo? Você escolhe o local, a hora, a situação, a pessoa. Tem dia que não é dia de dar feedback, não fala nada. Tem dia que você tem que se inspirar, tem dia que você tá de mau humor. Fala aqui, o aluno foi péssimo no review, já vou entregar agora aquela. Não, semana que
que vem, escreve, sei lá, faz uma terapia, faz alguma coisa, pensa um pouco antes de falar. A capacidade de ouvir o outro, como que você está se sentindo? Porque às vezes o aluno foi ruim no review porque ele está inseguro naquele bloco. Às vezes você não sentiu que ele está inseguro, mas ele tá, eu não entendi muito esse negócio do X. É fácil. Escuta, se coloca no lugar do aluno. O equilíbrio do positivo, do construtivo, fazer um feedback relevante. Você tem que pensar o que eu quero quando eu for falar isso para o aluno. Ponto. Quero que ele mude tal ponto. Como eu vou conseguir isso? Tudo tem a ver com planejamento. Pensa antes, quero fazer isso, quero chegar a tal lugar. Ah, tá bom. Então, como que eu vou fazer isso? Ah, de tal jeito. Pronto, você pensou antes, rapidinho você dá um feedback que vai evoluir. Agora, se chega para o aluno que, por exemplo, não faz as frases lá. Poxa vida, toda vez você não entende as frases, nananana, meu, onde você quer chegar com isso? Ah, eu quero só falar para ele que ele é ruim. Não chegou a lugar nenhum. Principalmente quando a gente fala assim, com criança. Tem uma aluninha que ela falou pra mim, ai, realmente, minha mãe fala mesmo que eu sou um desastre, eu sou muito boa. E eu fiquei, tipo... E é uma aluna que a gente acabou, eu tive esse olhar então, o ano todo, falando com a Camila, e acabou que ela não nem renovou mais, ela não se rematriculou. E eu ficava, gente, essa criança de 7 anos, essa mãe falar que ela é burra, que ela é um desastre, a criança já foi nesse bloqueio. Ah, eu não consigo fazer, eu sou um desastre. E às vezes a gente pode fazer um trabalho intenso nessa aula, mas é muito difícil você ver Ah, isso não. em casa, né? Que assim. Uma vez o pai fez isso na minha frente. O pai fez isso falou assim, mas essa aqui é ruim. A outra é inteligente, mas essa aqui não. Isso aqui, meu Deus do céu, só me dá trabalho. Ai, que horror. A minha filha, A gente quer muito, olha né? na minha cara, isso não é. É bom até comentar isso, que também a gente vai até um ponto. A gente tem um teto. Milagre só Deus, né? A gente sempre conversa bastante sobre isso. Mas como tem um ponto até onde a gente chega. Né? E a gente tem que tentar ao máximo. A gente não pode desistir nunca. Mesmo porque, se vocês, acho que muitos de vocês trabalham há mais tempo, né, nas escolas, vocês já viram isso acontecer. Nossa. Muitas crianças mudando, adolescentes, adultos, mudando completamente o comportamento, né? Começando detestando, vamos dizer assim, né? E, nossa, se engajando e ficando, mudando totalmente. Mas a gente sabe que tem esse índice que a briga é muito forte, né? Igual nesse sentido, a briga é muito forte. Hoje um pai e uma mãe todo dia falando uma coisa e você 2 vezes por semana tentando reverter. Então, É importante a gente conversar sobre isso, que a gente não vai salvar, dependendo da situação, mas também a gente não tem que abandonar pelo fato de o pai fala, né? Então, esse meio. Porque muitas vezes a gente joga para a família, tipo assim, comigo não morreu, joga lá no outro. Mas também, e a gente ser um professor que inspira? Né? Alguém que pode, de repente, não vou salvar 10, né? Aquela história da estrela, né? Da estrela, como chama? Estrela do mar. Ah, mas tem todas essas. Mas para essa daqui eu fiz diferente. Daí você joga ela no mar, essa daí salvou. Então vamos tentar ter esse objetivo aí. Aqui quero que vocês façam aí um exemplo, quem quiser, de um feedback positivo para uma turma, para um aluno interactive. Alguém quer tentar aí? Como assim? Usando esses pontos aqui, olha, de algo de algo positivo, querem pensar numa situação mais fácil? Sim. Fala a situação desafiadora. Uma situação desafiadora, pega essa da criança com os pais. Boa. Tem um problema em casa. Criança com os pais ficam falando que ela é burra. Eu vou falar o que eu fiz. Tirei ela da sala e peguei o pai. Batiza o pai. Cadê as ideias negativas de ontem, né? Cadê o pai mais fácil? Eu fiz, conversei. Ela estudou 4 anos. Conversei com o pai, expliquei para o pai que não é nas 4 anos mais, mas não existe criança burra,
né? Falei, as habilidades são diferentes, então quando você compara as duas, você está trabalhando na autoestima dela e isso não está favorecendo. Então, o escolho a hora local é que a hora tinha que ser naquela oportunidade que ele falou na minha frente. Não podia deixar eu passar. Mas não podia ser na frente dela. Porque senão eu não ia ganhar o pai, ele ia ficar batendo de frente comigo. Então, dei um jeito, contei uma história, tirei ela da sala e fiquei conversando com o pai. Depois, aí expliquei para ele. A gente vai trabalhar, eu só estou passando para o senhor o que está acontecendo, porque ela vai vir mais vezes na semana. O senhor não vai ser cobrado por isso, porque daí eu já entendi que eu ia ter que trabalhar o psicológico dela. Era uma aula de inglês, outra de gestão emocional. Uma de terapia, uma de terapia. Então, eu só quero ter a sua permissão para fazer isso. Seu aval, e aí a gente vai trabalhar junto. Mas, paralelo a isso, quando o senhor está me dizendo que tem outros problemas na escola, tem isso. Então, eu acho que um profissional pode ajudar muito, que é uma psicopedagoga. Vendi a sessão de psicopedagogia do pai. Demorou, ainda tive que conversar com ele mais umas 2 vezes. Acho que eu conversei com ele umas 3 vezes, até ele entender, e realmente ele levou ela. Uau! Que bom. Mas, não é fácil. Não é simples e que nem podia ter acontecido que nem a Batanila, que simplesmente não voltou. Sim. Como aconteceu já. É um risco, né? É um risco, mas o risco é né? você conseguir. Exato. Porque já não conseguir, já tem. Você já tem o não. E nós tentamos contar com essa mãe e ela nunca nem respondeu, né? Você já vê aqui. Algumas respondeu, não manda mensagem como de liga. Durante um ano. Você também não fazer nada pior, né? Se você só Não tem fazer nada, vai ficar do jeito que tá. Então já tá daquele jeito. Não custa nada. E ela ia ser reprovada. Quantas vezes eu reprovei ela? Acho que umas 3 vezes. Mas foi uma reprova combinada, sabe? Eu já sabia o que a gente ia trabalhar cada vez, porque não dá pra você ficar 10 lições, 10 aulas na mesma lição. Não. Tem que seguir. Aí você vai pegando o que ela consegue, depois você volta um pouquinho, começa de novo, volta um pouquinho, começa de novo. Sim. Mas sempre forçando aí com o feedback positivo, sempre com ela em sala era feedback positivo. O que ela conseguisse, a gente comemorava. Olha como você consegue fazer Isso é legal. Olha como você consegue. Você tá vendo que você consegue? Aí ela preparava, fazia lição, ela vinha, tinha 2 erradas e 2 certas e 5 erradas. Foca nas 2. Viu como é que você conseguiu? Então vamos usar mesmo a raciocínio para fazer junto com ela. O problema não estava ali, estava atrás. Muita coisa. E isso é empatia, porque às vezes a gente, nossa, 5 acertou 2. A gente nas outras 3 que errou, em vez de, olha, reforça. Ai, Natália, mas nossa, foram só 2, foi só meia, só acertou o A e o resto errou tudo. Tá bom, nossa, já começou muito bem. Reforça, porque nisso vai quebrando um monte de barreira que anos pais falando, a escola falando, o professor falando, a vida falando, vai quebrando aquilo. E ela vai, nossa, o meu professor tá sempre me motivando e tal. Daí começa a conexão. Eu posso falar, eu posso contar com ele. Às vezes você chega, só faz as frases com o aluno e você quer que ele ajudar, não vai. E de repente você vai vendo, depois de alguns meses de aula, o aluno já começa a contar coisas da vida, tem aquelas perguntas no Conversation, principalmente no Interactive, já começa a contar coisa pessoal, né? E a gente valorizar isso também, né? Então, aqui o foco no positivo. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que não tem por quê. Tirar o foco da estrutura errada e focar na forma certa, a gente já comentou. Quando a gente vai dar um feedback corretivo, a gente tem que falar o que é que está acontecendo, né? E colocar qual que é o plano para aquilo ser mudado. Então, olha, João, já conversei com você, as suas lições
não estão sendo feitas, mas você é um ótimo aluno, sabe o sanduíche lá? E é muito importante que você faça as lições, isso vai fazer diferença no seu futuro. Você fala tão bem, eu tenho um aluno que ele fala que assim, que é uma maravilha, só que ele foi avançando, por deixar de fazer as lições, tá perdendo. A vontade é, que saco, só tem que fazer lição de casa, não tem que fazer nada na vida. Mas se a gente não entrar na vida dele, entrar nessa empatia, a gente vai chutar o pau da barraca. E não é assim que funciona. Então a gente faz um plano de como a gente vai, de uma forma que ele. Ó, a gente pode combinar que você faz 2 lições, você pode combinar tal. Fazer um. Não adianta você corrigir, a moral da história é: não adianta você corrigir o comportamento sem você combinar algo com ele. Então você combina. Reforça o positivo, fala qual que é o ponto. Pode. Você combina, mas você pede para ele o que você consegue fazer. Isso. Não é você que fala, você faz dessa forma. Assim. Aí ele vai falar, não deve ser. Porque foi você que combinou, não é? Então, você, na segunda conversa, você já pode estabelecer isso. Então, vamos lá, o que você consegue? Quais dias, quais horários, quantas, de que forma? Deixa ele responder. Sim. Aí ele assumiu o que isso. Aí na terceira, quando você vai falar, fizemos um plano de momento. Foi ele que fez. Lembra que você falou para mim que você conseguia fazer 2 vezes na semana? Então, isso não está acontecendo. E agora? O que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Sempre quando você se coloca assim, estou aqui com você, é diferente. Muito bom, muito bem colocado. Você chegar e falar assim, não, você combinou comigo, você não está fazendo. De novo, a gente vai ter que conversar sobre isso. Não, vou ter que falar com a sua mãe, pronto. Colocou a mãe, você já saiu, tirou a criança de um lugar de autorresponsabilidade, colocou ela como criança, a mãe como que manda e você perdeu sua autoridade, porque agora é só a mãe que vai resolver. Então foi muito legal você colocar isso, quem tem que colocar, principalmente quando é criança, ela num lugar de responsabilidade. Você assumiu um compromisso aqui da sua lição. E até esse negócio da lição a gente tem que ver um jeito de ser legal, né? Porque criança entende até lição soa ruim, porque eles têm a lição de casa, né? Até isso é uma palavra proibida para as crianças, porque lição de casa. Um feedback efetivo. Faça perguntas orientadas e deixe a pessoa expor o ponto de vista. Como você acha que você conseguiria ter resultados melhores? Como você acha que... às vezes o aluno está se sentindo... Isso é muito importante, feedback, principalmente nos reviews. Se você tiver que se programar, inspirado, vá no dia dos reviews. Já pensa antes como tá o aluno. No dia que tiver review dele, aqui ó, tá o aluno 6, não, o aluno 7 e o aluno 3. Esses 2 aqui eu já vou... Porque quando o aluno tá no review, você fala assim, eles é rápido. Não, ao contrário, esses alunos aqui eu tenho que dar... A frase dele é rápida, mas eu tenho que estar meio preparado com o que tá... O aluno tá indo ruim, gente, não deixa passar review, pelo amor de Deus. O aluno tá no W8 com dúvida do W2, porque ninguém tratou os reviews como se fosse um dia normal. Então, vai inspirado. Natália, mas não vou ter tempo, estou com 30 alunos na sala de aula. Marca, então, com esse aluno na próxima aula. Chega 10 minutos mais cedo para a gente conversar e dá esse feedback, como foi o review bloco dele. E também não dá feedback só ruim. Então, quando você chamar o aluno, ele vai saber que é coisa ruim, pelo amor de Deus. Estabelecer um plano de melhoria, que é o que a gente falou, deixe claro que tem que ser feito, com prazo, acompanhado, obtenha o comprometimento da pessoa, que a Carol falou, mas faça que ele coloque as ideias. O poder da pergunta, ela força a pensar na experiência. Mesmo que a pessoa responda eu não sei, assim ela tem que pensar. Então, normalmente, a gente, quando vai dar um feedback numa situação, a gente pega e fica falando. Deixa a pessoa perguntar como que você acha que foi o seu bloco? Como você saiu no seu review? Como você está se sentindo? Você está se sentindo seguro? E qual foi o maior desafio? A gente já sai falando que esse bloco é mais difícil, é porque o does é de então sei lá o quê. Não fala nada. Deixa a pessoa pensar. Pra ela analisar. Eu achei ruim, não estou entendendo muita coisa. Mas lembra-se no último review como você estava assim? Então, deixa o aluno pensar. Para a gente criar algumas soluções, né? Algumas perguntas que a gente pode fazer
para estimular ele, o aluno tem que dar resposta. A gente não tem que... Quando eu falo para a gente parar e pensar no feedback, pensar nisso aí, não é para você trazer uma solução, é só para você parar e pensar quais são as perguntas-chave que eu tenho que fazer, o que eu tenho que... Para onde é que eu quero que o aluno chegue? Ele está indo bem, está indo ruim? Só indo mal? Não ruim, indo mal? Vamos passar esta parte. Agora eu vou falar rapidinho sobre esse assunto que eu já comentei na nossa Semana Pedagógica de 2019. Vocês sabem o que é a janela de Joari? São as 4 partes da nossa visão, e eu e o outro. Então, eu vejo a área desconhecida, o oculto e o aberto, e o outro vê algumas coisas que são cegas para mim. Então, às vezes os outros sabem coisas de nós que nós não sabemos, a gente tem que ser humilde para saber disso, principalmente num contexto de escola, quando vem um coordenador, alguém dá uma dica e tal. Ah, não, mas eu sou ótimo nisso. A gente tem que ter humilde de saber isso. Da mesma forma, nós vemos coisas nos nossos alunos que eles não veem. Então, aqui é o local do feedback, pois ele migra da zona cega para a zona aberta. Eu tiro daqui quando eu falo e eu trago aqui. Então, aqui essa zona aberta é onde nós e os outros conhecemos. Tá tudo ali, nosso modo de falar, né? Agora, por exemplo, vocês vêm, vocês me conhecem, vocês sabem o meu jeito de falar, não. Mas o meu passado, onde eu nasci, sei lá o que, tá aqui no desconhecido. Então, é muito importante a gente ter essa percepção que existe uma área cega que a gente não vê. Até quando a gente vai dar um feedback, a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes pra gente é muito óbvio e a pessoa não sabe, é cego. Sabe quando você fala alguma coisa pra pessoa, a pessoa fica assim, eu? Nossa, você é meio grosso às vezes. Eu? Então, a gente tem que ter essa humildade, até na gestão das escolas, às vezes a gente vê alguns professores, nossa, esse professor é tão bom nisso, mas essa área aqui... E a hora que a gente quer trabalhar essa área, quando ele pôs o dedo no desconhecido, na ferida geral. E não é esse o propósito. A gente tem que ter essa humildade, tanto quando a gente for o professor que estiver fazendo algo para melhorar o aluno trabalhando na zona cega, e quando alguém for trabalhar a gente dentro da escola. Sempre com o melhor das intenções, eu espero, né? Vou falar rapidinho sobre a clusterização, que são o quê? Os tipos de alunos. Então, a gente tem alunos que estão desengajados, alunos engajados. Tem alunos desengajados regular, bom, muito bom e ótimo. Tem alunos engajados que são regular, bom, muito bom e ótimo. Vocês conseguem pensar nos alunos assim? Eu tenho um aluno que vai todo dia, faz todas as lições, ele escreve tudo, só que ele é regular, não passa disso. Ele é um aluno super engajado regular. Por que eu trouxe isso aqui para a gente falar sobre esse assunto? Porque nós precisamos entender aonde disso está cada um dos nossos alunos, principalmente os desengajados regular. Se você tiver que fazer um plano de ação nas suas turmas, identifique quem são os alunos desengajados regular. Eles são os alunos primeiros para desistir e abandonar de tudo. E eles são os alunos que para a gente são mais desafiadores, que são os que a gente já tem tendência a deixar para o canto. Então, pensa nisso. E segundo, quem são os nossos alunos desengajados que estão indo muito bem? Foca nos alunos desengajados, para que você consiga terminar o semestre com todos os alunos, para que a gente consiga identificar e pensar no plano de ação. Você não precisa resolver tudo sozinho. Chega na escola e fala, olha, eu tô com uns alunos aqui que eu tô vendo que estão desengajados, como que a gente pode trabalhar? Esse daqui tá com tal coisa, sabe assim? Pense sobre o assunto. Aqui explicando um pouquinho de cada um, já falei um resumo, depois eu vou mandar para vocês lerem um pouquinho mais sobre isso. E eu gosto dessa frase que eu descobri que não é do Albert Einstein. Mas poderia ser. Mas para mim é como se fosse. A insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? A gente está sempre... Você descobriu. Eu não sei como eu descobri, mas eu já estou antecipando antes de alguém falar. Eu sei que não é dele. Quantos slides na apresentação alguém dá pra Não é dele. Eu acho que
foi alguma coisa assim, daí eu fui procurar no Google. Foi, sei lá. É um dito popular. Adorei. Bom, agora só o último assunto que a gente vai falar sobre o warm-up e closing. A gente já falou um pouquinho disso ontem. Alguém quer falar o porquê a gente tem o warm-up? Alguém? Para produzir o aluno, para a cabeça dele já entrar no inglês e ele já aquece ali, né? Dá um aquecimento. Boa, o que mais? Para já chamar ele pro. Porque às vezes, né, o aluno chega tá dormindo ainda, né? Aí, Acordar. Vamos acordar, né? Ele já, meu Deus, agora estou no Sair da minha cama, estou na. Também, essa é boa. Acho que vai ser um momento de descontração também. Uhum, Acho sim, também para fazer crescer essa ideia de engajamento de turma no Endurance. sim. Mas eles têm um momento ali, né? Que eles podem conversar entre eles, que no Interactive acontece pouco. Sim. Diferente do Connections. Os alunos sentem muito essa falta do geral, da piadinha do professor, porque não dá pra você ficar fazendo piadinhas individuais, né? Eu sempre faço desafio e tal, e daí no Interactive eu sou mais focada no tempo, até porque eu falo demais, então tem que ficar lá. E daí a gente acaba perdendo essa coisa legal da sala. Então, a gente tem o objetivo do warm-up, que são as frases, que é o aquecimento, que é sair da cama, estou na sala, mas também tem essa conexão, essa coisa divertida, que a gente também tem que ter esse cuidado. Para que serve? Qual a importância? Acho que a gente falou esses temas. Agora a gente vai fazer um desafio, que é o seguinte. Eu preparei aqui, acho que tem mais de 50 ideias de warm-up. Se estará disponível por vocês cliquem aqui no link abaixo. Você quer salvar a sua turma? Os warm-up depois que vem. Sim, como não perder o seu aluno? Só até a meia-noite de hoje. Nem por não Você viu que a cara que ela fazer isso, colocar os primeiros surpreendentes, o resto tudo repetindo. Não sei contar, que eu vou dividir. A gente já está praticamente dividido em duplas, né? Já tá. Praticamente não, está. Tirando a Camilinha e a Carol. Eu vou dividir 2 praticamente por dupla. E o desafio vai ser, você ler, né? Ver as atividades. Pode escrever aqui na folha mesmo. Qual que você acha que é para teens ou que é para todo mundo? Qual que seria assim legal para kids? Qual que você achou super legal, assim, nossa, novo? Qual você achou péssimo? Não vai funcionar. Até porque assim, tem várias que eu peguei em sites, tá? Assim, fiquei pensando, foi eu que elaborei, e outras vieram de manuais de outros professores. E outra, um ponto extra é se alguém conseguir desenvolver algo novo dentro. Eu faço tal ideia que não tá aqui, que eu não achei. Isso é muito legal, funciona para os meus alunos. E depois vocês vão falar, não tudo isso, mas a gente vai fazendo as perguntas e a gente vai vendo o que as duplas descobriram, tá? Então. Nossa, só que a esperta aqui, achei. Depois eu faço isso. Parcelamos em 2 vezes. Acumula milhas, né? Acumula milha. Só eu não tenho esse layout bonito aí, PowerPoint, tá? Pode compartilhar. Então vocês cuidam. Mas não vai ser. Querida, eu vou pensar a respeito. Tudo bem. Você viu? É uma coisa de franqueado. Tem mais uma? O de vocês acho que foi só 2. Dói, né? Eu fiquei falando com o Vini ontem. Eu quero uma foto. Aqui tem mais 2. No ovalzinho ali. Falei pro Vini, a nossa apresentação não vai ter slide assim. Eu sou péssima. Tem mais um restinho aqui.
Na diferença Eu vou te contar, viu, Rafael? veja uma coisa. Que? Janela de joalho. O quê? Nossa, 2015. Pega as letras. A gente tá muito... Não, mas isso é de 2019. Eu não fiz. Ai, gente. Eu acho que eu copio do seu, então. Preferido, acho que você me mandou esse. É, eu só fiz adaptação. Porque eles não falam nada. Eu falei, gente, vamos falar com ninguém sabe isso. Então, eu prefiro mostrar. Você fala uma mulher, tá ligado? Na pressão. Quem não dá pra imaginar. O que você fosse mostrar? É basicamente esse aqui, ó, Gente, é um vídeo. Tem o do melhor. Você que mandou, então. Tem o do melhor e do pior. Eu só tirei pra não ficar longe. Ainda cortei porque tinha todos os exemplos e tal. 70 slides. Eu adoro muito mais. If I was very happy, I would dance and sing. If I danced and sang, I would perform in a music e assim vai. Aí acabou, assim, tipo, o último aluno ele falou assim: If I lived in New York, I would eat hot dogs every day. Aí você, na hora que chegar no último, você pega a primeira e a última para ver da onde que saiu e aonde que chegou. Então saiu do If I was Japanese, acabou no I would eat hot dogs every day. Então foi bem, entendi. totalmente oposto. E aí tem uma que eu fiz uma vez que é assim, chama What would you do if? Então você coloca, você pode já deixar isso pronto e entrega um para cada aluno. Então vai cair para você a pergunta, por exemplo, What would you do if you were rich? Aí você vai escrever a sua resposta, tipo, I would buy a mansion in Miami. E aí para mim caiu, What would you do if your house was on fire? Aí eu vou escrever, I would call the fireman. Aí eu vou ler a minha pergunta e você vai ler a sua resposta. Então fica uma coisa muito engraçada. Entendi. Tipo, what would you do if you were rich? Eu vou falar, I would call the fireman. Legal. Sai umas coisas muito boas. Muito boa essa. Muito legal. É legal essas variações de ter para TOTS, de ter para os alunos mais avançados. Não dá para usar para um. O que mais? Você falou a legal e a variação, né? Isso, quer comentar um pouquinho? Então, a gente viu essa também que chama Pit Pat Put, que é, na verdade, para praticar vogais, né, isso do alfabeto. Eu achei legal aqui, que fala Students practice giving each other their phone number using a code. Às vezes eu faço, para praticar mesmo o alfabeto e números assim, cada um vai falando seu e-mail e tal, né, porque às vezes a gente vê aluno no terminando no W4, mas ainda meio inseguro, né, para soletrar. E acho sempre legal praticar, né, para não ser de alfabeto. Eu achei legal aqui que ele associa cada letra a um número, então fica um pouquinho mais difícil. Então às vezes fala assim, tá, precisa soletrar, todo mundo já sabe, mas aqui se muda, coloca o número, acho que já dá uma confusão aí, né, pode ficar um pouco mais divertido. Eu gostei bastante também aqui, Who's Weekend, também cada um escreve um pouquinho como é que foi o final de semana e daí a gente sorteia, eu leio, alguém vai falar. Legal essa ideia também de usar o telefone, e-mail. Sim. Porque Mudar um pouco, só pedir para soletrar, mas usando o código.
Tem uma lição que ensina, eu não sei agora no W2 novo, mas tinha, né? Mas a gente aprende uma vez e nunca mais usa, né? Parece que acho que não viu só qual que é o seu e-mail. Não, e assim, que nem tem o alfabeto, né, no W2, assim, a parte A, só que às vezes é difícil para o pessoal pegar, né, todas as letras ali e tal. Importantíssimo praticar, né? Então, às vezes eu gosto de começar já a formar todo mundo que já está numa lição mais avançada, pratica de novo. Quem está começando ali Se sente parte. já aprende mais, né? Já dá uma preparação também aí que eles vão ver. Legal. Quem mais quer falar? Nesse quesito alfabeto, meus ouvidos têm muita dificuldade, nem que você questão do alfabeto. Aí eu fiz um spelling bee competition com eles. Ah, legal. E depois eles ganharam um prêmio. A gente comprou, um aluno que ganhou de 7 anos, foi em primeiro lugar. A Camila comprou Cacau Show e as figurinhas do álbum da Coca. A outra, a gente vai dando. Ai, que legal, boa ideia. Engaja eles, muito legal. Curtiram. E teve algum desses daí que vocês acharam legal? Você já deu o extra? Algum? O que tem de legal aqui é o What is the Missing Word que a gente estava mais achou diferente aqui. Ele tem que falar o que está faltando. Então tá lá, tea, soup, table, dessert, spoon, kitchen, tea, bath, beach, toilet. Daí ele vai falando várias palavras até ele descobrir qual que é essa daí que você tirou? Isso. Só que a gente faria um pouquinho diferente. A gente faria como se fosse no sentido de um brainstorm. A gente colocaria a palavra principal na lousa para ele dar outras dicas. Entendi. Então, em vez de falar o que está faltando, ele poderia falar o que tem em relação. Então, ring, poderia falar o quê? Ear, diamond, finger, wedding, wife. Ou falar um lugar. Ah, tem aí? Já pensaram. Mas então falar um lugar e daí tudo que tem no lugar. Bem legal. E eu uso bastante o this or that, entrando nessa coisa de redes sociais. No Instagram tem aquela isso ou aquilo, né? Que aparece em várias páginas. Mas você prefere pizza ou Japanese food? E aí eu faço com eles em datas, tipo, eu fiz acho que no Dia Internacional das Mulheres, eu coloquei, tipo, todas as princesas. Quem? Ariel ou Branca de Neve, em inglês, sabe? E eles amam esse this or that, né? Eu faço de breakfast, bread or toast. Mas você faz como? Só falando? Não, eu escrevo na lousa e aí cada um tem que ir lá e colocar um pouquinho naquele this or that. Ah, legal. Boa ideia. Dá pra fazer TikTok. Né, que vai andando. E um que eu faço que é super legal, só que a gente tem que ter um touchinho de host, sabe? De programa de apresentador, que às vezes tem que saber lidar bem com a situação. É um random questions. Os alunos adoram, porque são perguntas aleatórias. Então, engloba todo mundo, porém às vezes sai, depende da pergunta, se fica meio que... Mas você dá uma jornada e ele segue. Mas é bem divertido, porque todo mundo consegue, por mais que às vezes tenha um W2 na sala, mas ele escutou uma resposta, ele está treinando, ele tenta produzir de acordo com o potencial dele, mas acaba tendo uma afinidade e também consegue descobrir coisas aleatórias sobre o seu aluno que possivelmente, futuramente, você pode usar contra eles. A seu favor, não contra eles. Eu tô entendendo, tô brincando. Até para você se conectar. Você falou que você gosta de viajar, que você já foi para tal lugar. Legal. O que mais? Quem falta? Então, eu vi bastante que eu gostei muito, e a maioria eu já tinha até usado, mas foi bom para relembrar, que tem alguns que eu não usava faz muito tempo, então assim, bom relembrar. E um que eu gosto muito, que é o Party Trick, que é um ótimo para praticar o Ken e o Kent, também uma competição saudável, preferencialmente, ali entre a sala, né? Ou não, né? Depende da sala, mas enfim. Que é, por exemplo, você coloca todo mundo, sei lá, em círculo, né? Ou de pé, etc. E você fala, ó, can you play guitar? Can you, I don't know, eat a whole pizza by yourself? Não sei. Né? Se a pessoa conseguir, ela fica lá. Aí que é. Vai sentando quem não... Ou sai do círculo. Legal. Um que super bem, eu acredito que dá para usar para todas as idades, assim, só adapta, né, para o nível ali. Mas até para usar com flashcard, de repente, se o nível for mais baixo,
Você usa flashcards para, às vezes, a pessoa não tem tanto vocabulário. É similar, mas é um super legal, dá super certo também. Mas mesmo se a pessoa tiver um livro, eu acho, por exemplo, no W2, ela vai pequeno lá, pro final do livro, mas ainda dá para você fazer. Essa questão de modeling, eu já fiz esse warm-up e o pessoal super gosta. É uma estrutura fácil e é uma short answer. Você não precisa fazer a frase toda, né? Mas pelo menos você já adianta essa estrutura para ela e ela já conhece um pouco desse vocabulário. Sim. E ela se investe na mesma parte. Muito legal. E um que a gente fez, eu comentei com o mestre, que eu gosto de usar particularmente, né, que não está aqui, é um que eu chamo de yes and, já usou algumas vezes, que, por exemplo, eu gosto de usar muito com turma que não se conhece muito bem ainda, ou que acabou de começar, e você tem que escolher uma pessoa e fazer uma pergunta que você acha que ela vai dizer yes, baseado no que parece. Por exemplo, Miguel, do you like... eu te conheço um pouco, mas vou tentar acertar outra pergunta. Do you like to go out? Yeah. That's a yes? Or that's a maybe? That's a maybe? Okay. Não, if it's a maybe, então não é um yes. Então aí, é minha vez. Para eu ficar salvo, assim, que eu fui yes. So, Julia. Outro out, esse aqui é Okay, I'll make this in English. Do you like to go out? Yes. Ok, yes. Então, eu sei você tem que escolher alguém ou ouvir essa pessoa. Sempre vai super certo, super divertido. Até o yes, entendi. Então você pode variar, para fazer com novo também. Você tem que ouvir o novo, pode variar. Legal. É legal a gente conversar disso, que às vezes a gente fica no mesmo. Parece que só na inspiração, né? Quê? Já foi? Peraí. Então, para facilitar a vida de vocês, a gente saindo da ideia do planejamento, a gente tem essa super planilha por apenas R$19,90. Só para os primeiros 10. Para salvar a sua turma, para você ter nota 10 na sua avaliação no final do ano. Não, tô brincando. Isso daqui, para mim, eu acho genial. Eu detesto gastar minha energia pensando no meio do semestre. Tudo que eu consigo pensar antes é uma hora que você senta, tendo várias ideias aí, tendo a sua experiência e já se programando, é praticamente uma lição por um warm-up ou dois, né? É que na minha escola a gente faz aula dupla sempre. Agora, nas outras escolas, você teria que ter 2 warm-ups por semana, 2 closing. E daí você já deixa a programação não custa nada, é 2 segundos que você tem. E daí você vendo assim, é que aqui eu só tirei um print da primeira tela, mas tem até o final do semestre. Você já vê quais que você pode repetir, já deixa tudo programado, já vê o que cada aluno vai fazer. E você pode até já deixar separado, eu imprimi aqui, mas depois eu vou mandar para vocês. Isso daqui tem no site da Wizard. Ele já tem assim um formato diferente. Qual que é o exercício, como que faz, para que livro que é. Então, você já pode deixar as variações que você tem em Turma Kids, Team, você aumenta a planilha, deixa ela mais adaptada, sei lá. Os pontos de atenção, ou se você precisa preparar alguma coisa antes. Então, você já deixa programado isso. Porque, como a gente já comentou, é muita coisa para pensar durante o semestre. Se você já deixar isso programado, pronto, resolveu uma coisa da sua vida. Já está lá. E parece que é muita coisa toda semana. Se você tem que decidir o warm-up toda semana, parece que é tão cansativo que não aparece ideia. Se você pensa aqui, vai faltar. Já tem aqui um monte de ideia, já tem aí, então já pensa antes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Tudo. Agora nós vamos para quer apresentar? Quer falar, preferida? Eu estava assistindo a aula da Rafa. Foi sensacional a aula dela. Então eu filmei para vocês verem. Não dá para todo mundo lá ouvir. Ela dando aula. Ela dando aula agora. Aula de verdade. Aula de verdade. Online, ao vivo. Real life. Real life. Pode colocar? Eu posso. Tá bom? Yes, there it is. Agora uma pergunta, tá, Carol? How do we say? Como que a gente fala? Você pode? Ok, remember, say after me. Can you? Então, como que eu pergunto? Você pode? Yes. Você pode reservar um quarto? Ok, say after me. To book your room.
Como que é reservar um quarto? Can you book a room? Você pode reservar um quarto? Ele pode reservar um quarto? Ok, say after me. Can he book a room? Então, quando eu pergunto, ele pode reservar um quarto? E se fosse ela? Very good, Carol, very good. Is everything okay? Do you have questions? No questions? Any questions? Okay. So, Carol, now we are going to read grammar, right? Ela não tá aqui. Que Volta ou outro. é uma aluna que tem alguma limitação, né? Ela tem. Como que é? Paralisia. Se a Rafa conseguiu aplicar a pirâmide numa aluna com essa ponto, a gente consegue com todos os outros. Gente, vocês perceberam que sensacional? Como ela está acompanhando bem? Uhum. E vocês viram ela aplicando a pirâmide? Uhum. Voltando. Você viu? Very good. Você pode, So, do how do jeito lógico, todos falam isso. Eu tô apertando agora, não tá É funcionando. Ctrl Alt e a setinha. Ctrl, Alt. Direita. Ah, direita. Eu tava apertando pra cima. Pra cima já tá ele. Esse vira. É. Ah, tá. É o objetivo. Eu acho que Já que a gente não conseguiu de outro jeito. Vou dar só o player. A gente tá virando Então, o que a gente fala? Eu preciso reservar um quarto. Very good. Carol, como que eu falo agora? Na verdade. Yes. Na verdade, eu não posso. Ok, say after me. Fala depois de mim, tá? I can't. Como que é eu não posso? Very good. Actually, I can't. Então, como que eu... Muito bem. A pirâmide sendo aplicada,